Bom dia aos irmãos presentes, todos sois bem-vindos. Bom dia àqueles que nos acompanham pela Facebook, pela rede social. Graças a Deus pela presença dos irmãos. Feliz Dia dos Pais aos presentes e aqueles também que nos acompanham pela internet. Deus abençoe suas vidas. Graças a Deus, porque podemos nos reunir mais uma vez para adorarmos o nosso Deus. Vamos lembrar de colocar nosso telefone no silencioso ou desligá-lo para evitarmos qualquer problema. E juntos vamos falar o nosso versículo do ano. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Nosso primeiro hino, vamos ficar em pé aqueles que podem ficar em pé, os presentes. Vamos batalhar, 372 do Voz de Melodia. Vamos orar. Santo Deus, bondoso Pai, nós te damos graça por esse dia maravilhoso que temos escolhido, separado, ó Deus, para em comunhão exaltarmos o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, porque tu, o Pai eterno, enviaste teu Filho para vir a esse mundo, morrer na cruz pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia para nos conceder vida eterna, ó Deus, a todo aquele que crê nessa salvação. Obrigado pelo teu amor demonstrado, e que nós possamos honrar e glorificar o teu santo nome no viver por esse mundo, Deus. Obrigado pela presença de cada um que pôde chegar, pelos pais. Tu possa abençoar suas vidas, que nós, como pais, possamos também ser um espelho para os nossos filhos, nossa família, para que em comunhão possamos te servir, ó Deus, até o glorioso dia de nos encontrarmos eternamente na tua presença. Ajuda-nos a fazer a tua vontade, abençoe esse dia, a tua palavra, fala a cada coração, faz a obra que te apraz. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, é em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Podem assentar-se. Próximo hino, 355, com meu coração.
Amém, graças a Deus. Vamos ficar em pé aqueles que podem, mais uma vez, para a leitura da palavra do Senhor. Livro de Ezequiel, capítulo 11. Ezequiel 11, são 25 versículos. Vamos ler de 3 em 3, leitura participativa. O irmão, a irmã que desejar poderá fazer a leitura. Eu começarei com os 3 primeiros versos. E aí, o último lerá 4 versículos. Ezequiel, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles via Jaazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo, e disse-me: Filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é um caldeirão e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: Fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito à casa de Israel. Porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nessa cidade, e deles enchestes cair nela são a carne, e ela mesma é o caldeirão, e vós vos conduzirei no meio dela. Temeis a espada, e eu farei vir a espada sobre vós. O Senhor Deus diz: eu vos conduzirei no meio dela, e vos entregarei na mão dos estrangeiros, e eu infligirei castigo sobre vós. Caireis a espada, nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de caldeira, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Pois não tendes andado nos meus estatutos, nem executado as minhas ordenanças. Antes tendes procedido conforme as ordenanças das nações que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí sobre o meu rosto, e clamei com grande voz, e disse: Ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco, e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto disse: assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os estabeleço nas terras, todavia descereis como um pequeno santuário nas terras para onde foi. Portanto dize: assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Dareis um só coração, espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e executem, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mas quando aqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Então os querubins levaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte
visão pelo Espírito de Deus, e subiu sobre mim a visão que eu tinha dito. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Amém? Podem sentar-se, irmãos. Obrigado pela participação de cada um. Graças a Deus pela presença, mais uma vez, de todos. Todos são de casa. Bem-vindo, Annelise. Graças a Deus pela participação. Filha do irmão Paulo, da dona Leila. Os demais são todos de casa. Vamos lembrar os nossos compromissos. Temos o culto presencial hoje às 18 horas, sendo que nossos cultos presenciais nos domingos pela manhã, escola dominical como hoje, às 9 horas, e o culto presencial sempre às 18 horas. Também temos a nossa transmissão desses cultos, né? Quem não pode chegar pode nos acompanhar pela internet, os que são aqui da igreja, outros também de outras localidades têm sido fiéis, graças a Deus pelos irmãos lá de Júlio de Castilhos, têm nos acompanhado, Deus abençoe suas vidas, temos orado para que Deus possa protegê-los, abençoá-los e quem sabe em breve permitir a volta de atividades presenciais lá também, quem sabe até o início de uma igreja. Mas é a oração que Deus possa trabalhar nesse sentido. Também nosso culto de oração, na quarta-feira, 20 horas, exclusivamente por enquanto, pela internet, pelo Facebook. Então, são os nossos avisos. Bem-vindo a todos. Convido o irmão Eduardo que possa chegar à frente para orar pelos dízimos, oferta, promessa de fé, responsabilidade dos irmãos da igreja, aqueles que nos visitam não se sintam constrangidos em contribuir. E nós cantaremos durante o recolhimento o hino 255. Oremos. Que a escute, que possa guardar em seu coração para não pecar contra o Senhor. Nós lhe damos graças, Senhor, pela salvação do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nos une, Senhor, nesse momento a buscar a sua palavra, Senhor, sobre as nossas vidas, da qual lhe pertence. Nós possamos buscar, Senhor, tudo aquilo que lhe agrade, que lhe dê honra e glória. Nós lhe damos graças por tudo que o Senhor tem nos tem dado, Senhor, suprindo assim todas as nossas necessidades. Abençoe, Senhor, tudo que vai ser apresentado nessa manhã. Abençoe, Senhor, a oferta, dízimo, promessa de fé, tudo que possa ser para engrandecer o seu grandioso nome, o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nesse nome que eu oro agradecido. Amém. Amém.
Graças a Deus, obrigado pelo apoio, pastor Daniel, pastor Wesley, também pelo Guilherme, irmão Eduardo, a cada um que participou. O pastor trará então a mensagem na manhã de hoje. As crianças podem descer. Bom, irmãos, na verdade hoje quem era para estar aqui era o pastor Martins, mas infelizmente ele não pôde estar conosco. Desde janeiro ele tem procurado vir ao Brasil, mas de alguma forma o Senhor não tem permitido ele estar aqui. Para entrar no Brasil é necessário que os viajantes tenham aquele exame, o PCR, do cotonete. 72 horas antes de viajar eles têm que fazer e apresentar na companhia aérea antes de viajar para o Brasil. O pastor Martins disse que já fez umas tantas vezes e nunca deu problema, só que dessa vez ele procurou fazer e simplesmente não deu certo. Então, como nós cremos na soberania de Deus, nós entendemos que talvez não seja a vontade do Senhor que ele esteja aqui neste momento. Então, nós agradecemos ao Senhor pela disponibilidade dele, mas não pôde estar aqui hoje. Espero que ele quer estar aqui no começo de setembro, se assim o Senhor permitir. Quem sabe ele não seja o nosso preletor dos nossos 32 anos, 33 anos de vida, tá bom? Abram as suas Bíblias para 2 Pedro capítulo 2. Vamos lá, vamos meditar então em 2 Pedro capítulo 2. Vocês bem sabem, eu gosto muito de usar em ocasiões especiais, principalmente personagens bíblicos. E hoje nós falaremos de um deles. Vamos falar sobre Ló. Vamos falar sobre o exemplo de Ló. Eu deixo claro para todos vocês, hoje é Dia dos Pais, parabenizo a todos os pais, assim como eu. Deus abençoe a todos. Mas não ache você, minha irmã, que a pregação é voltada para os homens. Nós vamos falar sobre procedimento, a vida espiritual de um homem, de um personagem bíblico que é tão aplicável a homens como o é para mulheres, jovens, crianças e enfim. Vamos ler versículos de 6 a 8. Quero convidá-los a se colocarem em pé. São apenas 3 versículos e vocês permanecerão depois todo o tempo sentados. Vamos ler então. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, Vamos começar com o versículo de número 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas. Vamos ler também o versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigos injustos para o dia do juízo. Deus abençoe sua palavra, podem se assentar. Vamos falar com Deus? Ó Senhor, nós queremos render graças por tão grande salvação que o Senhor nos deu, mas principalmente, ó Deus, queremos agradecer por esse dia especial, não só para pais, mas para todas as famílias. Eu rogo ao Senhor que o Espírito Santo fale aos nossos corações, desafia-nos, ó Deus, a aplicar as verdades nas nossas vidas e sermos servos fiéis.
É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós lemos praticamente todo o contexto ali, os primeiros versículos de 2 Pedro capítulo 2, vão explicar para nós o cuidado de Deus para com os seus servos, mas principalmente o juízo de Deus para com aqueles que são infiéis. O contexto aqui fala sobre falsos mestres, está falando sobre pessoas que seriam julgadas por Deus, e o versículo 9 vai dizer que o Senhor guarda os seus. Mas os versículos que nos importam está nos versículos 6 a 8 que falam sobre a vida de Ló. Nos dá apenas o ponto inicial daquilo que nós vamos falar. O que quero, meus irmãos, essa manhã explicar para vocês de uma maneira simples é como decisões ruins não só prejudicam a pessoa, mas prejudicam toda a sua família. No caso de Ló, as suas decisões ruins não só prejudicaram a ele e sua família, como prejudicaram também a nação de Israel. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, principalmente o livro de Gênesis, as decisões eram majoradas tanto para o bem quanto para o mal, e algumas delas trouxeram e ainda trazem consequências terríveis até os dias atuais. Pelo fato de Abraão não ter crido na totalidade da promessa de Deus, ele coabitou com a sua serva, nasceu Ismael, e dali vieram os árabes que até hoje atormentam a vida dos judeus. Então, meus irmãos, para todos nós, é muito importante entender que não só para os líderes, para os chefes de família que são os pais, mas todos nós somos influenciados pelas decisões que nós tomamos. É claro que o marido, como líder do lar, as suas decisões impactarão muito mais a sua família. Mas também você, minha irmã, se porventura você tomar decisões que vão contra a palavra de Deus, influenciará sim negativamente a vida dos seus familiares. Porque a grande questão, irmãos, é o que nós já temos falado para vocês outras vezes. A infidelidade do cristão não só prejudica a ele, mas principalmente a tantas pessoas que através dele poderiam chegar a Cristo. Então, meus irmãos, o que nós vamos ver, nós vamos passear um pouco ali nos capítulos de Gênesis, de 12 até 19, que vão tratar sobre a vida de Ló. Eu quero convidar você a voltar para Gênesis capítulo 11. Nós vamos, como eu disse, tratar um pouco sobre o contexto da vida de Ló. E no final, ou pelo menos na parte final, nós faremos algumas aplicações importantes acerca dessas verdades que nós estamos enxergando. Então, Gênesis 11, 27, nós vamos ver sobre Abrão, ou Abraão, que na época que ainda era Abrão, que ele era tio de Ló. Alguém pode ler para nós Gênesis 11, 27? Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Lê o próximo versículo também, Júlio, por favor. E Arã morreu antes de seu pai Terá, em Ur dos Caldeus. Então aqui nós já vemos que Ló, o pai dele, era irmão de Abraão, e logo, talvez, quando Ló era pequeno, o pai dele faleceu. Então, quando nós vemos o Ló no contexto bíblico, ele está acompanhando primeiramente a Abraão. E Ur dos Caldeus fica mais ou menos hoje aonde é o Iraque. Então, é interessante quando você olha todas as coisas que acontecem hoje, Iraque, Irã, muitas coisas do tempo bíblico aconteceu nessas regiões. Mas de toda forma, irmãos, o capítulo 12 em diante, que nós não vamos ler, vai demonstrar principalmente sobre o agir de Deus na vida de Abraão e como Ló, ele se desvinculou daquele que seria o grande nome de Deus na antiguidade. Versículos de 1 a 3, veja no capítulo 12, quando Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação,
e abençoar-te-ei, e engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando você começa a analisar toda a jornada de Abraão, nós vemos que, claro, ele tem as suas quedas, mas é uma jornada rumo à vontade de Deus. Tanto é que aqui é declarado para que ele seja uma bênção, conforme ele foi. E como nós temos estudado no livro de Gálatas, as bênçãos de Abraão, ou da fidelidade de Abraão, são estendidas também a nós como filhos de Deus. Mas de toda forma, irmãos, nós vemos aqui o exemplo de um homem que está seguindo o rumo à vontade de Deus. E quando você fala sobre Abraão, você sabe que, no geral, a vida dele foi caracterizada pela retidão. Só que, em contrapartida, nós vemos Ló, no capítulo 13, versículos 5 e 6. Ele vai entrar novamente em ação. E nós vamos ver o contraste entre esses dois. Veja só comigo versículos 5 e 6. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Então, irmãos, nós começamos a ver o contraponto aqui quando eles estão habitando juntos, por mais que eles eram muito ricos, tinham muitos rebanhos, muitas coisas, porém, chegaram ao entendimento de que eles deveriam se separar. E aqui é que começa o declínio de Ló, e vocês vão me acompanhar. Nós vemos, meus irmãos, que enquanto Ló esteve com Abraão, na época Abrão, ele foi grandemente abençoado. Deus abençoou a Ló por amor a Abraão. Então aqui nós temos um princípio importante. Todos aqueles que são fiéis são abençoados por Deus, da mesma forma que aqueles que estão junto dos fiéis, consequentemente, eles também serão abençoados. Ou seja, se cada um dos irmãos que trabalham numa empresa secular, se você é fiel a Deus, como Paulo diz, você deve trabalhar como para o Senhor, você fazendo o melhor para Deus, a sua empresa vai ser abençoada. E, consequentemente, as outras pessoas também serão abençoadas. Então, notem, irmãos, como da mesma forma que as bênçãos trazem consequências positivas para nós e as pessoas que estão ao nosso redor, como a infidelidade traz maldição a nós, como aqueles que estão ao nosso redor. E aí, continuando, meus irmãos, nós vemos o seguinte, versículos de 10 a 12, Abrão permitiu que Ló escolhesse para onde ele queria ir. Alguém leia para nós aí Gênesis 13, 10 a 12, por gentileza. Eu vou pedir a ajuda de vocês aí nesses versículos. Então, quando eu solicitar, você abre e leia. Vamos lá, qualquer pessoa pode ler. 13, 10 a 12. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Então aqui, meus irmãos, nós vemos o seguinte, o versículo 10 fala sobre a campina do Jordão, e chama a sua beleza, ou traz à lume a sua beleza como o jardim do Senhor, ou seja, era um lugar tão bonito, comparável ao jardim do Éden. E os olhos de Ló foram estendidos àquela região. Só que o versículo 12 traz uma informação importante, que mais para frente nós vamos tratar. Mas nós vamos pincelar agora, quando diz que Ló estava armando as suas tendas para perto de Sodoma. Então aqui nós não vemos que ele armou a sua tenda. Cada vez mais ele estava indo para perto de Sodoma. O capítulo 14, cujo nós não vamos ler,
nós vemos que Ló e toda a sua família foram tomados cativos pelos exércitos de 4 reis que se uniram e atacaram a cidade de Sodoma. Quando Abraão, na época Abrão ficou sabendo, o que ele fez? Ele pegou 318 dos seus servos, resgataram não só a Ló, como os moradores daquela cidade, que até foram gratos a Abraão e quiseram de alguma forma abençoá-lo, mas ele disse não. E também aqui nós temos um princípio importante, irmãos. Muitas vezes as pessoas do mundo, elas querem de alguma forma abençoar aos cristãos, só que aquilo que elas querem nos dar pode ser fruto de algo pecaminoso. Então nós não devemos tomar parte. E isso é algo que é importante para todos nós, irmãos. Nunca devemos participar de algo que não seja 100% honesto. Já aconteceu no passado de pessoas, de alguma forma, quiserem dar alguma oferta, sendo que isso era fruto de algo de cunho duvidoso. Irmãos, se é diretamente para a igreja, não há o que ser feito. Mas se é para algum de nós e nós sabemos que é fruto de algo ilícito, nós não devemos aceitar. Porque da mesma forma que Deus não vai abençoar aquela pessoa naquela situação, se nós aceitarmos, seremos participantes do pecado alheio. Então aqui Abraão, no capítulo 14, já deixa claro que ele não queria nada, que Deus já tinha o abençoado, simplesmente ele pegou aquilo que os seus servos ali precisavam e depois ele simplesmente seguiu a sua vida. E nós vemos novamente agora Ló no capítulo 19, ele vai aparecer no capítulo 19, no versículo de número 1. Alguém leia, por favor, Gênesis 19, 1. Ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se e rosto em terra. Então vocês vejam, irmãos, qual interessante é esse versículo para nós. Nós vimos, você não precisa abrir lá, no capítulo 13, versículo 12, aonde diz que Ló ia armando suas tendas até Sodoma. No capítulo 19, aonde está Ló? Sentado à porta da cidade. Na antiguidade, as pessoas que eram influentes, ou seja, os políticos da época, eles sentavam à porta da cidade para julgar as demandas do povo. Ló não só se achegou a Sodoma, como ele se transformou em uma das pessoas principais de uma cidade que era caracterizada pela sua impiedade. E aqui, meus irmãos, sem adentrar muito nessas questões, mas é importante nós entendermos o seguinte: a lei de Moisés ainda não havia sido trazida por Deus ao povo de Israel. Nem o povo de Israel existia ainda. Mas o que a Bíblia chama de impiedade são práticas homoafetivas, práticas homossexuais. Onde nós vemos no capítulo 19 que os homens daquela cidade, ao verem os anjos, eles queriam de alguma forma abusá-los. Então, meus irmãos, por mais que hoje em dia nós vemos que o mundo tenta tratar essas questões como algo normal e corriqueiro, desde a criação é algo abominável aos olhos de Deus. Como disse um professor meu no seminário, Deus não criou Adão e Ivo, Deus criou Adão e Eva. Deus não criou 2 homens para procriarem, Deus não criou 2 mulheres para procriarem. A vontade de Deus é que seja um homem e uma mulher. Mas nós chegamos e vemos aqui então no capítulo 19, Ló estando à frente daquela cidade. Então ele era um líder daquela comunidade, uma figura importante e que já estava totalmente integrado na vida secular de Sodoma. Só que o que ele não sabia, irmãos, o que Ló não sabia, no capítulo 18 relata que Deus apareceu a Abraão, dizendo para ele que por conta da impiedade daquela cidade, ela seria destruída. Eu não sei quantas vezes você já leu o livro de Gênesis, mas para mim é impactante
quando Abraão começa a falar com Deus, dizendo para Deus que se houvessem 50 justos naquela cidade, Deus disse para ele que ele não destruiria a cidade. E aí Abraão foi falando com Deus, diminuindo, não tinham 10 pessoas que se salvavam naquela cidade. Existiam pouquíssimas. Tamanha era a impiedade daquele povo. Então, no capítulo 18, irmãos, Deus diz a Abraão que aquela cidade seria destruída, e nós vemos que o coração de Abraão batia pelo seu sobrinho. Ele amava o seu sobrinho a ponto, então, de rogar por ele em relação a Deus. E aí nós vemos, irmãos, no versículo 14 do capítulo 19, que quando Ló foi advertido para que ele fugisse, ele foi falar com os seus genros. Mas qual foi a atitude deles? Alguém leia para nós 19:14. Ló saiu e falou aos seus genros, que iam se casar com as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor destruirá a cidade. Mas seus genros o olharam como zombador. Meus irmãos, ele não tinha nem moral com os seus genros. Os seus genros não acreditaram na palavra dele. E aí nós vemos, meus irmãos, no versículo 16, como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, aqui está falando dos anjos, ele, a sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Então, meus irmãos, os anjos que foram enviados por Deus para destruir Sodoma também foram instrumento da misericórdia de Deus quando apressaram Ló e a sua família a saírem da cidade. Porém, nós vemos nos versículos 17 a 20 o seguinte: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para um monte para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Meus irmãos, Deus estava exercendo misericórdia na vida de Ló. Os anjos deram a ordem clara, expressa, para que ele fosse para o monte. O que ele fez? Ele barganhou com os anjos. Então, até mesmo ali, num ato de desespero, ele não obedeceu inteiramente às ordens de Deus. E ele foi para a cidade de Zoar. Quando os seus pés tocaram aquela cidade, desceu o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. A participação de Ló na história bíblica, irmãos, se dá o fim aqui no capítulo 19. Mas olha o versículo de número 36. E assim, as 2 filhas de Ló conceberam do seu o quê, meus irmãos? Do seu pai. Tamanha era a influência que a cidade de Sodoma tinha nas filhas de Ló. Elas tiveram a brilhante ideia, achando que o mundo estava acabando. Já que o mundo está acabando, vamos procriar. Só que elas fizeram isso do seu pai. Moabe e Edom, para quem estuda a palavra de Deus, sabe que foram 2 dos grandes inimigos de Israel da antiguidade. É por isso que eu disse para vocês no início
que a infidelidade traz consequências também para o povo de Deus. A nossa infidelidade também traz consequências para a nossa igreja, meus irmãos, da mesma forma que a vida de Ló trouxe consequências para o povo de Israel. Agora, meus irmãos, é que nós podemos aplicar tudo aquilo que nós vimos para as nossas vidas. Notem o seguinte: Ló perdeu tudo que era precioso para ele. Por causa de quê? Por causa de más decisões. Tudo que ele achava que era importante e precioso, ele perdeu. Por causa das suas más decisões. Primeiramente, ele perdeu a sua influência, o seu testemunho. Por quê? Porque ele vivia no temor dos homens. Quando os homens de Sodoma apareceram para Ló, para que pudessem de alguma forma abusar daqueles anjos, a resposta de Ló foi chamá-los de não, meus irmãos. Ele chamou aqueles homens ímpios de seu irmão. Ou seja, alguém em comum, alguém que era o seu igual. Só que Pedro disse sobre o justo Ló. Então nós cremos que ele era uma pessoa que creu em Deus e também isto lhe foi imputado em justiça. Era uma pessoa que creu em Deus. Alguém leia para mim Provérbios, capítulo 29, versículo 25, aonde Ló chama os sodomitas de irmãos, é 19:7, mas não precisamos ler. Alguém leia Provérbios 29, 25, por gentileza. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Então o temor dos homens armará laços. Nós sabemos que o fato de Ló ter se achegado para Sodoma, isso não só influenciou nas suas decisões, não só influenciou a sua vida, como principalmente o seu testemunho. Ele creu em Deus, mas de maneira nenhuma a sua crença conseguiu influenciar aquela cidade maligna. Também, irmãos, Ló perdeu a sua fortuna. Como que ele perdeu a sua fortuna? Nós não lemos que ele e Abrão eram homens ricos e eles tiveram que se separar? Só que tudo foi queimado na destruição de Sodoma e Gomorra. Ele saiu só com a sua família. Então, além de perder o seu testemunho, ele também perdeu os seus bens. Ló perdeu a sua família. No versículo 14 do capítulo 19, nós vimos que os genros dele zombavam dele, né? E no caso foram mortos. Ló também perdeu a sua esposa. O amor ao mundo tomou posse do coração dela. Alguém leia, por favor, versículos 18 a 22 e também o versículo 26 do capítulo 19. Capítulo 19, versículos 18 a 22. Nós temos nos versículos 16 e 17 a ordem expressa de que eles saíssem da cidade e não olhassem para trás. Alguém lê, por favor, versículo 18, 19, 20, 21 e 22. E Ló disse: ora, meu Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar do monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aqui a cidade perto, para lá eu fugir. E a pequena, ora, deixa-me escapar para lá, não é pequena? Para que minha alma viva. E disse: eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Meus
Meus irmãos, a desobediência nunca vai nos trazer benefícios. A ordem de Deus era expressa. Pedro fala, no capítulo 2, versículo 9 de 2 Pedro, que Deus, ele vai livrar os seus justos. Deus vai cuidar de nós. Mas o cuidado de Deus não significa que ele vai fechar os olhos em relação à nossa infidelidade. A esposa de Ló havia sido dito a ela que ela não deveria olhar para trás, que nenhum deles deveria olhar para trás. E quando ela olhou, instantaneamente, ela se tornou uma estátua de sal. Então a infidelidade nunca nos trará benefícios. Nós somente sofreremos, traremos para nós, para as nossas famílias, para a nossa igreja, sofrimento se nós estamos andando longe de Deus. Ló não só perdeu os seus genros, a sua esposa, mas também as suas filhas. No final da história de Ló, nós vemos que ele, no início da história de Ló, depois que ele esteve com o seu tio, ele olhou para as campinas que eram bonitas, mas era perto da cidade de Sodoma, que era conhecida pela sua impiedade. Nós vimos que a palavra de Deus não só nos disse que ele viu, como ele foi chegando cada vez mais perto, a ponto de morar naquele meio e ser uma pessoa influente naquele meio. Não influente em prol do Senhor, porque nós vimos que não haviam 10 pessoas que seriam justas. Nós não sabemos o tempo que lá ele esteve, mas nós vimos que ele criou as suas filhas a ponto de estarem mais velhas, para que elas fossem dadas para os seus genros. Então nós podemos imaginar aí que pelo menos uns 10 a 15 anos ele passou lá. A influência dele não foi uma influência cristã, foi uma influência política. As pessoas viram nele alguém que poderia julgar, mas não viram nele Jesus Cristo. Ou pelo menos não viram o poder de Deus sobre a sua vida. E isso, meus irmãos, é um problema seríssimo. As pessoas precisam ver em nós que somos salvos Jesus Cristo. Paulo nos chama de embaixadores e dispenseiros, como nós falamos na semana passada. Então nós não podemos ficar indiferentes nesse mundo que nós estamos, que nós vivemos. No contexto que você, meu irmão, está inserido, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, as pessoas devem nos conhecer não porque nós somos aquelas pessoas legais, não porque nós somos pessoas competentes, claro que essas coisas são importantes, mas as pessoas devem conhecer a cada um de nós pelos nossos atributos, claro, físicos, no sentido daquilo que nós temos feito de bom, mas principalmente os nossos atributos espirituais. Que nós somos homens e mulheres de Deus. Não que nós somos qualquer um no meio da multidão. Imagina, meus irmãos, passar 10 a 15 anos no meio de pessoas que eram ímpias sem fazer qualquer, ou sem ter qualquer tipo de influência. E pior, aquelas pessoas foram más influências na vida da família de Ló. Então, meus irmãos, ele perdeu as suas filhas. Versículos 37 e 38 do capítulo 19 mostram como o negócio ficou feio ali. As filhas de Ló o embebedaram para que elas pudessem coabitar com ele. Então as decisões dele fizeram com que a sua família se perdesse, para que o coração das suas filhas estivesse contaminado com as coisas deste mundo. Meus irmãos, volte lá para 2 Pedro capítulo 2. Volte lá para 2 Pedro capítulo 2. Olha o que o apóstolo Pedro, ele está dizendo, claro, usando como exemplo a vida de Ló, como também usou como exemplo a vida de Noé, mas isso daqui para nós é importante entender. Veja versículo de número 7.
e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daquele. Versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Meus irmãos, Pedro não está corroborando ou não está dando vazão ou não está apoiando a decisão de Ló de ficar no meio de pessoas ímpias. Ele está exaltando a Deus que cuida dos seus filhos. Mas ele deixa claro, irmãos, que mesmo Ló sendo homem justo, um servo de Deus, mesmo que a sua alma ficava afligida por todo aquele procedimento pecaminoso, ele não saiu de lá. Ele não saiu de lá. Meus irmãos, se tem algo que nós entendemos que é ruim, nós não devemos prosseguir. É fato. Por anos a fio, irmãos, não foram por dias ou semanas, por anos a fio, a sua alma foi afligida por aquele procedimento, mas ele ficou lá. E ele não só perdeu os seus bens materiais, mas perdeu os seus bens mais preciosos, a sua família. Todos vocês que estão aqui, homens, pais, irmãos e irmãs, o bem mais precioso que você tem depois da salvação é a sua família. E eu deixo claro para todos vocês que muitas vezes são as nossas decisões que fazem com que os nossos filhos se afastem dos caminhos de Deus. Eu não estou dizendo que esta é uma via de regra. Mas estou dizendo para vocês que muitas vezes os nossos filhos, o coração dos nossos filhos são afastados dos caminhos de Deus por nossa culpa. Nossa culpa. Na quarta-feira eu estava dizendo para vocês que assistiram à transmissão sobre a importância de estar na igreja. Se você estuda a história da igreja, irmãos, você sabe que na antiguidade eles faziam um culto por semana. Aonde então começou a tradição de nós fazermos 3 cultos na semana? Deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês. É pecado nós fazermos um culto por semana? É? Vamos, gente. Estão dormindo? É pecado a gente fazer um culto por semana? É pecado nós fazermos um culto por dia da semana? Não é. Na Bíblia não está dizendo você tem que cultuar a Deus só no domingo, só no sábado, só na quarta, só na... Não está dizendo nada disso. A Bíblia está dizendo sobre a importância do povo de Deus estar reunido. E nós entendemos que o dia para a reunião do povo de Deus é no primeiro dia da semana. Porque foi o dia que Cristo ressuscitou. Então nós, como povo de Deus, estamos aqui. O povo de Deus está na igreja, junto com o povo de Deus. Só que tem um porém, irmãos. As pessoas na antiguidade, elas cultuavam a Deus uma vez só, durante o domingo ou durante a semana, porque muitos moravam muito longe. Eles saíam cedo de manhã, antes de raiar o dia, com as suas famílias, iam até o lugar de adoração, se reuniam com os irmãos, ficavam toda a manhã juntos, eles almoçavam juntos e no começo da tarde cada um ia para sua casa. Hoje em dia, nós, irmãos, temos o privilégio de ter 2 ou 3 horas junto com o povo de Deus no domingo de manhã. E muitas vezes, se o culto passa das 11 horas, tem gente que já reclama pelo fato de querer chegar em casa para fazer absolutamente nada. Se você assistiu às Olimpíadas aí, ó, tinha esporte que passava o tempo regulamentar.
Às vezes ficava lá 2, 3 horas assistindo. Se você gosta de futebol americano, tem jogo que dura 4 horas. E muitas vezes nós ficamos, irmãos, sentados na frente da televisão assistindo filme, assistindo série, assistindo tantas coisas, ou na frente do celular, horas a fio. Isso não nos incomoda, mas quando nós estamos dentro da igreja, o tempo não pode passar, porque muitas vezes há um incômodo. Irmãos, o maior problema está em nós, como servos de Deus, que não entendemos a preciosidade que é estar na igreja. Eu não tenho a menor ideia quando foi constituído a tradição de ter 2 cultos no domingo. Tem igrejas que têm um culto só, mas nós temos o privilégio de ter 2 cultos no domingo. É pecado você vir em um culto só no domingo? Não. Não é pecado você vir num culto só no domingo. Alguns de vocês têm esse procedimento, mas o grande problema é o motivo ou a motivação que faz com que os crentes não venham nos demais cultos. Esse é o problema, irmãos, a motivação dos nossos corações. Se você fala com um crente fiel, fala com qualquer pessoa, qualquer um, irmãos, que você considere um homem fiel ou uma mulher fiel. Pergunte por que você está na igreja. Se realmente essa pessoa ama a Deus, ele vai te dizer o seguinte: primeiramente, porque é a vontade de Deus; em segundo lugar, porque eu tenho que estar em comunhão com meus irmãos. Presta bem atenção. Nós passamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado com as pessoas do mundo e muitas vezes pessoas não querem estar com o povo de Deus 2 vezes no domingo, irmãos. E muitas vezes nós estamos reclamando do porquê que a nossa igreja, pessoas muitas vezes não chegam, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. As famílias muitas vezes estão fracas espiritualmente, porque não enxergam o privilégio que é servir ao Senhor. E muitos de nós estamos explicando para os nossos filhos que é mais importante ficar com a poupança sentada na porcaria do sofá, assistindo televisão, do que estar na igreja. E como, irmãos, que nós vamos mostrar para as crianças nessa geração que a televisão é o seu Deus, como que nós vamos mostrar para eles que é importante servir ao Senhor, se nós não temos dado o exemplo? O exemplo tem que vir de nós. Nós temos que dar o exemplo. Não interessa se o seu filho tem 10, 20, 30, 50 anos de idade. Enquanto nós estamos aqui, nós somos exemplo para as nossas famílias. Somos exemplo para os nossos filhos. Nós temos dentre vocês que nos assistem, irmãos cujos filhos são casados e já com filhos. Mas temos, assim como eu, crianças pequenas. Todos nós precisamos dar exemplo para as nossas famílias. E a partir do momento que eu escolho ser preguiçoso, ficar na minha casa, fazendo outras coisas, eu mostro para as crianças que não é importante servir a Deus. Pergunte, irmãos, pergunte para esses irmãos que cresceram no lar cristão e hoje servem ao Senhor. Pergunte para o pastor Daniel. Se a irmã Luciana estivesse aqui, você poderia perguntar para ela. Foram pessoas que desde pequenos serviram ao Senhor, com lutas, mas serviram ao Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós, pais e mães, muitas vezes somos os causadores dos nossos filhos não amarem a Deus, porque desde pequeno nós não estamos mostrando para eles a importância deles estarem na igreja servindo ao Senhor e amando o Senhor. Bota lá na sua casa lá a galinha pintadinha da vida. Bota lá. Bota lá o patati, o patatá. Faz o que você quiser. Aí a criança vai cantar esse monte de coisa, como as minhas filhas cantaram. Não estou dizendo para vocês que isso é uma coisa ruim. Mas o grande problema é quando nós não ensinamos os corinhos que falam sobre Deus. Esse é o grande problema. A internet não é um meio ruim, irmãos. A internet é um meio ruim para quem não sabe usar.
Mas existem muitos desenhos muito bons da Bíblia. Estava falando com o Alisson e a Samira ontem. Existe um site, um canal na internet, que tem desenhos excelentes da Bíblia, que falam sobre as histórias do Novo e do Antigo Testamento. São acho que 40 histórias que nós vimos, das quais cada uma dessas histórias tem 25 minutos. Só histórias bíblicas. Com as minhas filhas, irmãos, todo dia antes de dormir, elas assistem uma história bíblica, nós lemos a Bíblia juntos e elas vão dormir. Sempre nós fazemos isso. Meus irmãos, o que nós acabamos de ver, a história que nós acabamos de ver, foi de um homem que os seus olhos foram levados pelos bens materiais ou pelo melhor lugar aonde ele se achegou, a um lugar aonde aos seus olhos parecia bom, mas só afastou ele da vontade de Deus. Só afastou ele da vontade de Deus. E é por isso, pais, mães, irmãos, que as nossas decisões vão impactar positiva ou negativamente as nossas famílias. Você fala assim, mas eu não tenho filhos. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Você deve ter irmãos, pais, mães, você deve ter tios. O nosso procedimento sempre vai ser olhado pelas pessoas. Na minha família, eu era considerado como uma das pessoas mais antissociais, sabe por quê? Porque enquanto eles estavam farreando lá nos domingos da vida, eu estava servindo ao Senhor com o povo de Deus. Eu estou aqui, irmãos, não é porque eu sou bonito. Também. Mas eu estou aqui porque eu servi ao Senhor. Não glórias a mim, irmãos. Glórias ao Senhor. Porque quando nós servimos ao Senhor, as nossas vidas, elas serão impactadas e serão motivos para que outras pessoas possam chegar a Jesus Cristo. Essa é a grande questão. Pedro não está exaltando o procedimento errado de Ló. Pedro está exaltando a misericórdia de Deus em livrar os seus justos. Então nós vemos, irmãos, Ló, ele não podia acusar ninguém, somente a si mesmo e os seus próprios pecados, porque esses pecados o torturaram diariamente. Irmãos, eu me lembro. Eu me lembro quando, depois que eu saí do seminário, por um tempo, eu trabalhei por 6 meses numa empresa de telemarketing. E nessa empresa de telemarketing era 6x1. Ou seja, numa semana eu trabalhava sábado, noutra semana eu trabalhava no domingo. Irmãos, primeiro mês e meio, a pior coisa para mim, irmãos, pior coisa, era no domingo, quando chegava às 9 horas da manhã e eu estava atendendo, estava em atendimento. Eu olhava para o meu relógio e pensava, agora os irmãos estão cantando. Agora os irmãos estão ouvindo a pregação, agora eles estão indo para a escola dominical. Aquilo me corroía por dentro, irmãos. Aquilo me corroía por dentro. Só que passados 1 mês e meio, saiu as notas, porque cada trabalhador, a cada mês e meio, saía as notas, né, do seu atendimento. E as minhas notas foram uma das maiores. Então eu pude chegar para o meu chefe e eu pedi para ele, eu tinha que trabalhar 6 horas no domingo. Eu pedi para ele para trabalhar do meio-dia às 6 da tarde. Então eu saía da minha casa, ia para a igreja, ficava das 9 às 11, passava no Habib's, engolia as esfirras, entrava meio-dia no trabalho, saía às 6 horas, ia para a igreja e voltava para minha casa. Irmãos, era cansativo, mas era muito bom. Era bom demais. Porque era o tempo que eu aproveitava da comunhão com as pessoas que eu mais amava, juntamente com a minha família, que eram os meus irmãos em Cristo. Eu não me lembro para quem eu estava dizendo. Acho que foi o pastor Daniel. Lá em 2009, irmãos, eu precisei ficar afastado da igreja depois da cirurgia que eu fiz, da retirada do tumor.
Um mês. Na época, a gente morava aqui embaixo da igreja e não atrás. Eu ficava aqui embaixo, exatamente onde é a sala da irmã Kimberly, onde está o Avelino e a Silvia, para baixo. Irmãos, eu ouvia vocês cantando, eu chorava, porque eu tinha vontade, eu tinha o desejo de estar na igreja. E aí, irmãos, nós vemos hoje em dia pessoas que se chamam, que se auto-intitulam cristãos, servos de Deus, que muitas vezes não estão nem aí para a comunhão entre os irmãos. Não estão nem aí para o tempo de comunhão entre o povo de Deus. Presta atenção no que eu vou falar para todos vocês. Prestem bem atenção. Nós, como salvos em Cristo, depois de Deus, quem é mais importante? A nossa família, não é verdade? A família é mais importante. O que é mais importante para a sua família? O suprimento físico ou espiritual? Sejamos honestos, irmãos. O que é mais importante para as nossas famílias? O suprimento físico ou espiritual? Alguns vão falar o suprimento físico. E eu vou discordar de você. Porque a Bíblia deixa claro que aos seus Deus dá enquanto dorme. Aqui não estamos exaltando a preguiça. Aqui está dizendo que quando nós fazermos a nossa parte em fidelidade a Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades. Então, irmãos, algumas vezes nós estamos trocando as importâncias das áreas das nossas vidas. Nós, que ainda somos pais de crianças, adolescentes, nós precisamos, irmãos, principalmente nesse mundo terrível, nós precisamos inculcar no coração dos nossos filhos a importância de servir ao Senhor. Deuteronômio capítulo 6 fala sobre isso. Fala sobre a importância de nós falarmos da palavra de Deus, de nós colocarmos versículos em lugares das nossas casas, onde pessoas vão ver, onde os nossos filhos podem ver a palavra de Deus. Eu pergunto para vocês, eu sou verdadeiro, eu não vou nas casas de vocês e eu fico notando, eu sou péssimo para anotar as coisas. Mas eu pergunto para você, na sua casa tem lugares onde tem versículos? Tem lugares onde o seu filho ou a sua filha pode olhar um versículo na parede? Na nossa casa nós temos. Mas, meus irmãos, nós precisamos trazer para o nosso meio, para a nossa família, o desejo de servir ao Senhor, de amar ao nosso Deus. Então, ensinar a criança no caminho que deve andar é demonstrar o quanto nós amamos a Deus. E, finalmente, irmãos, Ló escolheu viver em Sodoma e poderia ter evitado a influência impura daquele lugar. Só que em vez dele ser uma pessoa influenciadora, ele foi influenciado. E perdeu toda a sua família. Mas não deixamos de lado que Deus lhe deu uma nova chance. Eu vou pedir para todos os pais, só pais. Eu tenho aqui 6 versículos, eu preciso de 6 pais para ler. Quem pode ler Salmo 25:12? Só pai. Oséias. Salmo 37:23. Júlio. Provérbios 3:6. Paulo. Eu vi o Edson levantou a mão ali. Provérbios 5:21. Provérbios 16:9. Quem pode ler? Avelino. E Provérbios 20, versículo 24. Eduardo. Então vamos lá. 25:12. Salmos. Que homem é aquele que teme ao Senhor, a ele ensinará no caminho que escolher.
transformados. Somente aqui, irmãs, não se sintam deixadas de lado. Homem aqui é humanidade. Mas vamos, como hoje é Dia dos Pais, vamos fazer essa aplicação para nós pais. Ao homem, ao pai que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Nós, homens, irmãos, como líderes de família, nós precisamos tomar decisões que vão impactar sempre as nossas famílias. Seja mudar de trabalho, seja mudar de casa, seja até mesmo o lugar que vocês vão passear nas férias. Vai impactar positivo ou negativamente a vida das nossas famílias. Mas quando nós buscarmos em Deus a nossa satisfação, Ele instruirá no caminho que devemos andar. 37, 23, Salmos. Toda firmeza aos passos do homem, em cujo caminho ele se agrada. Então o Senhor dá firmeza aos passos do homem, e no seu caminho ele se agrada. Provérbios 3:6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, meus irmãos, todos não são alguns. Todos são todos. Então, seja trabalho, seja no lazer, seja na escola ou nos estudos, seja no agir com a patroa, em casa, com os filhos, devemos reconhecer sempre o senhorio de Deus sobre as nossas vidas e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 5:21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Isso aí. Obrigado, Edson. Deus conhece, meus irmãos, todos os dias das nossas vidas. Não há nada que não esteja debaixo do conhecimento de Deus. Às vezes eu penso, irmãos, isso na minha vida, como Deus se entristece quando eu faço escolhas erradas na minha vida. Eu, como pastor, ou um dos pastores dessa igreja, eu sei que se eu escolher ser infiel, não sou só eu que vou ser prejudicado. Minha família vai ser prejudicada. Vocês serão prejudicados. Os incrédulos serão prejudicados. Sabe por quê, irmãos? Uma coisa eu aprendi, esse módulo, eu fiz módulo de evangelismo. Sabe por que muitas vezes pessoas não têm oportunidade de falar do evangelho? Porque Deus dá as oportunidades àqueles que realmente vivem a palavra de Deus e podem testemunhar, seja pelas suas palavras ou pela sua vida, o verdadeiro amor de Cristo. Então, algumas vezes nós temos oportunidades, mas não temos mais porque nós não aproveitamos aquelas que nós temos tido. Provérbios 16:9. Considera o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Exatamente, meus irmãos. Você pode perguntar para pastores que são de outros estados, assim como eu, para missionários. Alguém uma vez me contou sobre o pastor Gary, que uma vez o pessoal ficou meio cabreiro com ele, porque quando ele testemunhou dizendo que não queria vir para o Brasil, ele meio que deixou isso claro, né? Que não queria vir de jeito nenhum para cá. Mas Deus o trouxe e até hoje ele tem servido fielmente ao Senhor. Eu nunca na minha vida pensaria que eu estaria no Rio Grande do Sul, irmãos. No ano de 2021, que as minhas filhas fossem gaúchas, que eu seria um dos pastores de uma igreja no Rio Grande do Sul. Mas a vontade de Deus é essa.
A minha vida não pertence a mim, a minha vida pertence ao Senhor. E tal como alguém que serve a Ele, aonde quer que eu esteja, eu quero servir. Eu estava conversando ontem com o irmão Christian, sobrinho do Eduardo. Quando nós dizemos a Deus, Senhor, eis-me aqui, como disse Isaías, é importante que nós estejamos preparados para que Ele faça a sua vontade, independente de qual vontade ela seja. E finalmente, Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Certas coisas não são compreensíveis para nós, não é verdade? Como cristãos, irmãos, algumas vezes nós temos vontade de perguntar, Senhor, por quê? Nós vemos o salmista muitas vezes pergunta a Deus o porquê. Irmãos, não é errado perguntar a Deus por quê. É errado se rebelar contra a vontade de Deus. Eu espero que todos vocês, irmãos, enxerguem o contraponto que nós estamos fazendo essa manhã. Nós falamos de um justo. Nós falamos de um homem que conhecia Deus. E as suas decisões foram trágicas para ele e para sua família, posteriormente para toda uma nação. E nós vimos como os salmistas e Salomão em Provérbios destaca sobre a importância do homem buscar a Deus e colocar os seus caminhos diante do Senhor. Nós temos uma longa jornada pela frente, irmãos, até a volta de Cristo ou até que Ele nos chame. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos honrar o Senhor com as nossas vidas, com as nossas escolhas. Espero, irmãos, que em setembro nós voltemos com os nossos cultos presenciais. Eu sei que para alguns de vocês é mais difícil porque moram longe. A gente sabe disso. Mas muitas vezes as nossas desculpas ficam apenas nas nossas bocas, mas elas não se sustentam diante de Deus. Porque mesmo nas transmissões, tem pessoas que não aproveitam de ter esse tempo, de maneira, vamos dizer assim, não é aquela que seja a melhor, porque o melhor é a pessoa estar em comunhão com os irmãos. Mas mesmo dessa questão que surgiu principalmente na pandemia, nós podemos estar em comunhão com Deus. Então eu desafio vocês a estarem no culto dessa noite. Se você não pode, Deus sabe. Mas não troque a comunhão do povo de Deus por coisas que são fúteis. Eu deixo claro para todos vocês. Se você não estiver aqui, eu não vou te chamar de infiel. Porque é Deus quem conhece os corações. Não está colocado sobre nenhum de vocês um adesivo de infiel, se não pode estar em todos os cultos. Mas Deus é o nosso juiz. É diante dele que nós vamos prestar contas. Então o que eu peço a todos vocês, aproveitem todas as oportunidades para estar junto do povo de Deus. Porque vocês, eu não trabalho com pessoas incrédulas, né? Até onde eu sei, o Eduardo é salvo, né? É a pessoa que eu mais tenho comunhão aqui. Mas eu digo para vocês o seguinte, comunhão com pessoas incrédulas, vocês vão ter 5 dias da semana, às vezes até 6. Então aproveitemos, irmãos, para estar em comunhão com os nossos irmãos. Espero de coração que nós possamos voltar à comunhão plena nas nossas programações a partir do mês que vem. Realmente eu estou ansioso por isso, irmãos. Para que nós possamos estar juntos. Vamos bater papo. Isso é muito bom. Isso é muito gostoso. Então,
Que Deus abençoe a todos vocês. E se puderem, irmãos, hoje à noite o pastor Daniel vai desafiar os nossos corações com a palavra de Deus. Se não puder estar aqui, sintoniza lá. Eu sei que, principalmente para nós que temos crianças pequenas, é um pouco mais difícil de controlá-los. Mas como eu disse para outros irmãos, se você não pode assistir na hora, assiste depois, não tem problema. Mas participe da comunhão com o povo de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, o Senhor conhece os nossos corações. Eu oro, Senhor Deus, por cada homem, por ser hoje o Dia dos Pais, por cada homem que é pai, líder de família, para que nós tomemos decisões corretas, para que não venhamos a fracassar como servos do Senhor primeiramente, mas também como líderes de nosso lar. Nós vimos, ó Deus, na vida de Ló, que mesmo sendo um homem justo, ou seja, uma pessoa que creu no Senhor, a sua influência foi praticamente nula no ambiente que ele estava. Pelo contrário, Senhor Deus, ele se achegou para perto do pecado, a ponto, ó Deus, de estar totalmente arraigado naquele meio. Eu oro, Pai, coloca no coração de todo irmão a importância de criar os seus filhos na doutrina do Senhor. De que nós possamos, ó Deus, independente se os nossos filhos são novos, são adolescentes, são jovens, são casados, não interessa, Senhor Deus, mas nós como pais devemos demonstrar nas nossas vidas o quanto nós amamos o Senhor. Porque, claro, o Senhor há de julgar cada um de maneira individual, mas nós, como pais, seremos também julgados pelas nossas atitudes em relação às nossas esposas e aos nossos filhos. Fortaleça, Senhor Deus, cada marido e esposa, para que não só amem ao Senhor, mas para que demonstrem aos seus filhos a preciosidade de cada dia servir ao Senhor. Traga, Senhor Deus, cada irmão e irmã, a sua igreja, aqueles que podem, para a comunhão do seu povo. Agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos continuar, você que nos assiste, daqui a alguns segundinhos o Guilherme vai colocar um hino, nós vamos ter um presente para os pais, as crianças vão subir daqui a pouco, mas para quem nos assiste é mais complicado, porque a gente ainda não tem, né, o som preparado para principalmente as crianças, e até eu não sei se a apresentação das crianças vai ser agora de manhã ou de noite, a Tati não me falou. Não? Vai ser de noite? Hoje de manhã não? Então, eu creio que vai ser de noite. Mas os papais vão ser presenteados, se você não pode estar aqui, a gente vai procurar um meio de presentear os papais que não podem estar. Então, vocês que estão aqui permanecem, nós vamos continuar e quem nos assiste vai ficar com o hino. Deus abençoe a vocês.